Este é o programa Fé e Luta aqui no canal. Ao amigo e amiga que, se gostou, dá likes aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, comenta e compartilha, porque um canal que trata com tanta seriedade sobre as coisas da vida não é glamour. Não conta com gostar ou não gostar, mas com o engajamento das pessoas que querem crescer e ajudar a crescer. Então por isso que eu simplesmente peço a solidariedade de vocês, no sentido de que apoiem esse canal, ajudem-nos a crescer aqui, inclusive considerando a possibilidade de contribuir aqui, vendo e usando a chave do Pix, que é o meu e-mail, domorvandilo@gmail.com. Pois é, há um ditado que diz, e que o povo usa para certas situações, que se adequa muito bem para o que refletiremos aqui. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Claro que esse ditado pode sugerir muito preconceito, muita discriminação. Mas no sentido em que aplicarei aqui, se refere às companhias do seu Silas Malafaia. E quando eu digo seu Silas e não pastor Silas, é porque, na verdade, sinto um deslocamento desde a juventude dele para o campo partidário, fundamentalista e agora, atualmente, desde alguns anos, fascista. Então, um pastor que atua a partir das referências fascistas, antidemocráticas, antidesenvolvimento da sua pátria, do seu país, anti-independência nacional, anti-afirmação do povo, anti-diversidade cultural e diversa do nosso povo, não se pode considerar pastor. Então, com todo respeito a quem acredita em Silas Malafaia, tratá-lo-ei de seu Silas, o empresário Silas, o empresário do uso da fé alheia para benefícios financeiros, econômicos e pessoais. Nesse sentido, é preciso pensar no fenômeno Silas Malafaia, que sempre se desenvolveu desde a juventude como alguém que acha que prega bem, que fala bem. Como dizem setores pentecostais, que maneja bem a palavra. Eles acham que a Bíblia é a palavra de Deus. Pois bem, nada disso considerarei aqui. Mas a gravidade do que representa Silas Malafaia e as suas simbolizações. Tomo aqui como referência e como ilustração até uma questão histórica. Há aqui 2 vídeos recentes meus que eu pediria que vocês acessassem, compartilhassem. Um deles, do dia 9 de abril, sobre um pouco do que significou e significa para a história da humanidade a militância, a luta de um profeta, de um pastor de verdade, de um teólogo devoto, um pós-doutor em teologia, portanto uma pessoa séria e profunda eticamente, que é Dietrich Bonhoeffer, que acabou sendo assassinado pelo nazismo por não aderir e não fazer negociações com o mal. Como também há um vídeo sobre esse mesmo autor, esse teólogo, aqui no dia 11 de abril, sobre a estupidez. Vale a pena ver esse vídeo, assistir esse vídeo e compartilhá-lo. Porque o seu Silas Malafaia é um estúpido,
no sentido do conceito aqui desenvolvido por esse intelectual alemão Dietrich Bonhoeffer. Bueno, sobre o seu Silas Malafaia, ele vem se expressando cada vez mais agressiva e abusivamente na ofensa ao Supremo Tribunal Federal e direcionadamente ao ministro Alexandre de Moraes, por quem eu não tenho nenhum encanto pessoal. Nem acho que seja tanto assim como dizem. Mas o respeito, como ministro do Supremo Tribunal Federal e pelos serviços em defesa do Brasil que ele desempenha. O seu Silas Malafaia, que tem como companhia nada mais, nada menos do que o perverso, mentiroso, terraplanista, negacionista, fascista, miliciano Jair Bolsonaro, cuja companhia justifica o comportamento abusivo de Silas Malafaia, também conta com outras companhias do Congresso Nacional, notadamente da Câmara dos Deputados, onde ele encontra uma certa audiência e uma certa repercussão como caixa de ressonância das agressões dele. Das tribunas da Câmara Federal, há quem se refira ao meu pastor, ao nosso pastor, assim falando sobre a relação deles com seu Silas Malafaia. Então essas são as companhias dele. Como também ele tem como companhias devastadoras para os interesses nacionais e populares grandes faladores, pregadores, como ele chama, estadunidenses, que se aproveitam da fé popular para vender o que produz chagas, o que produz injustiças, que é o neoliberalismo infiltrado nas igrejas e em todas as religiões. Seu Silas Malafaia também tem como amigos alguns vultos do empresariado nacional, dos bancos, com quem ele faz negócios, ou pelo menos fazia, para tratar dos seus seminários, dos seus encontros nacionais e internacionais, produzindo vultosos lucros para os bancos, quando as pessoas compravam passagens aéreas e, afinal, programas completos, com hospedagens, transportes terrestres, enfim, seu Silas Malafaia fez amizade pelos interesses econômicos que ele representa. Então, o seu Silas Malafaia é o porta-voz de quem? Como também ele tem uma relação, assim, não clara ainda, que certamente será esclarecida nos próximos meses, com um tal de miliciano que é policial no Rio de Janeiro e que é pago pelas igrejas dele, as igrejas da rede Derrota em Cristo. Seu Silas Malafaia paga um miliciano para sua própria segurança. Há indícios ali de uma relação com milicianos também. Bom, sem nos esquecermos de que um dos maiores deles é Jair Bolsonaro, amigo pessoal do seu Silas Malafaia. Tão amigo que quando ele percebe que o miliciano que ocupou a Casa de Vidro, isso é o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto, como presidente desse país, desgraçadamente eleito num movimento golpista, o seu Silas Malafaia, em consolo a ele, liga para dizer que fará a manifestação, como fez na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro de 2024. Quer dizer, seu Silas Malafaia se acha um pastor
não somente amigo, mas um pastor, quando se afunda na sujeira, abre mão da sua atividade pastoral para transitar pelas mesmas sujeiras borrascas e fazer as mesmas práticas, como faz o seu Silas Malafaia. Então não tem nada de poimênico aqui, de consolador, de cuidado pastoral, mas de atividade política, como acabou por se revelar. Tomo aqui como referência o caso da Alemanha. Quando Adolf Hitler cresceu para além da eleição de chanceler e começou a tomar mesmo o poder em favor dos interesses internacionais, do mercado que falia o capitalismo, que com a grande crise de 29 entrou em parafuso, se associando ao nazismo e ao fascismo, o Adolf Hitler encontrou como comparsa a Igreja Luterana da Alemanha. Os pastores da Igreja Luterana, os teólogos de proa da Igreja Luterana, com raríssimas exceções. E por que isso ocorreu na Alemanha? Porque os pastores e teólogos, universidades, funcionários, eram funcionários do Estado, funcionários públicos, empregados do Estado alemão, pagos pelo Estado alemão. Então Adolf Hitler aproveitou isto para manipular, para manusear as consciências, apagá-las e transformar tudo em apoio político partidário ao nazismo. Isso foi tão grave que ele conseguiu não somente apoio da Igreja Luterana, mas ele conseguiu a participação da Igreja Luterana na agitação, na propaganda do nazismo, na transformação dos púlpitos e altares da Igreja Luterana em puxadinhos da agitação nazista. E não somente isto, Adolf Hitler foi ao ponto de negociar com a Igreja para que ela tirasse dos seus inários tudo que se referia a judeu. Abraão, Moisés, os profetas, o Êxodo, tirar tudo, porque tudo se refere a judeus. E a Igreja decidiu fazer isso. Tal foi a devastação produzida pelo nazismo nos arraiais eclesiásticos religiosos. Aqui no Brasil, no golpe militar de 1964, num país em que não há igreja estatal, felizmente, muitos, no entanto, padres da Igreja Católica Romana, capelães militares católicos romanos, capelães militares presbiterianos, metodistas, luteranos e tantos outros aderiram por interesses econômicos para receberem dinheiro do Estado terrorista e assim praticar crimes na afronta aos direitos humanos, crimes desumanizadores, canceladores de pessoas, crimes bárbaros. Agora, de novo, como ocorreu em outros países, no Chile principalmente, na Argentina também, houve até acusação ao cardeal Bergoglio, que é o Papa Francisco, que tenha participado, inclusive, desse coisionamento da ditadura militar, uma das mais cruéis da América Latina, que foi da Argentina, puxando os interesses da Igreja Católica Romana a favor da tortura, da morte, da destruição das bases democráticas do país. Aqui, Silas Malafaia representa isso. O que é de pior ao apoiar Jair Bolsonaro. Simboliza vergonhosamente o que é de pior no atraso político nacional. Atraso que representa a destruição dos sindicatos, os direitos às lutas da classe trabalhadora, nas lutas que significam
reforço dos próprios direitos conquistados por décadas no Brasil. Seu Silas Malafaia aqui é a sombra do que é de pior já acontecido no Brasil ao negar a ciência. Aqueles gritos, aqueles esguichos, não é nada mais, nada menos do que teatralização do que ele chama de Espírito Santo agindo sem ciência, sem medicina, sem hospitalização, sem cuidados médicos, portanto, contra o SUS e contra a saúde pública. Seu Silas Malafaia representa o que há de pior no campo político, porque adere agora a esse movimento mundial e que fracassa cada vez mais, mas ainda tem expressão no Brasil, ao apoiar o que houve no dia 8 de janeiro de 2023, com aquela tentativa de golpe, que eles tentam dizer que não houve golpe, não houve porque não puderam completar. E lá está o seu Silas Malafaia, ao apoio à barbárie, à anarquia, ao caos, à destruição do que há de mais simbólico na República, que são as sedes dos três poderes em Brasília. Lá está o seu Silas Malafaia a defender, a proteger, a levantar a sua voz gritante, a sua voz esguichada, desrespeitosa, seus gestos agressivos, em defesa daqueles que tudo fizeram para destruir o nosso país. Então, não se trata aqui de fé, não se trata aqui de um pastor, não se trata aqui de uma igreja, mas se trata exatamente do contrário, de alguém que anula a vocação pastoral, de alguém que afronta o significado que deveria ter igreja, fazendo dela um espaço e um aparelho de apoio ao nazismo, ao fascismo, à barbárie no Brasil. Tanto que uma hora disse que o ato de 25 de fevereiro na Avenida Paulista foi pago pela Associação Derrota em Cristo. Depois disse que não. Mas o fato é que ele é pago por esta associação, portanto usa sua própria igreja e o nome de Cristo para patrocinar a barbárie e o atentado contra as instituições brasileiras. Isto é Silas Malafaia. Anti-fé, anti-igreja, anti-evangelho, anti-experiência profunda com Jesus de Nazaré. Silas Malafaia é muito mais um adorador de Belzebu, o deus dos estercos. É muito mais um discípulo de Herodes. É muito mais um adepto de Pilatos com relação aos métodos que aplica e aos métodos que apoia dos seus amigos, das suas companhias, aqueles com quem comunga, para quem telefona, para quem diz: tu estás amuado? Então, faz um ato público, porque eles pensarão 3 vezes antes de te prender ao ligar para Jair Bolsonaro. Disse isso seu Silas Malafaia. É preciso alertar. É preciso alertar porque Silas Malafaia não age sozinho. Ele tem relações com grupos na bancada evangélica, na bancada da Bíblia, que tem relações com a bancada do boi, da bala, da bola, e dos bancos e de tudo que não presta, significando atraso, significando corrupção em alta intensidade em nosso país. Seu Silas Malafaia, com a sua faculdade Malafaia, quer mais, quer preparar gente para agenciar as pessoas para agir na militância contra o Brasil. Denunciar Silas Malafaia, desnudar a obra de Silas Malafaia, desnudar
a pregação de Silas Malafaia, desmascarar a hipocrisia de Silas Malafaia, mostrar os tentáculos das relações de Silas Malafaia, mostrar quem são os amigos de Silas Malafaia. É atitude profética e mostrar o anti-Silas Malafaia, o que tudo ele significa, é revolucionário. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.